O que o fazendeiro ouve a funcionária cantando no curral transformará seu olhar sobre o trabalho. Miguel sempre achou que a vida no campo era feita de silêncios e rotinas inflexíveis. Acordava antes do sol aparecer, enfrentando a lida dura com as ovelhas sob um céu cinzento, saturado pela poeira da terra que pisava. Mas naquele dia, enquanto conferia o curral, algo mudou. A brisa leve trouxe consigo uma melodia inesperada e doce, uma voz que dançava pelo ar, preenchendo cada canto esquecido da fazenda. Era Clara, a nova funcionária, que cantava sobre sonhos que pareciam distantes, sobre liberdade nas asas do vento. Miguel parou, o coração acelerou. O som da voz de Clara ecoava mais do que simples notas. Ele era como um bálsamo, uma música que prometia um mundo além do árido solo que pisava. Porque nunca ouvi isso antes, pensou. Ele se lembrou do olhar cansado do irmão, sempre tão focado em manter a tradição da fazenda viva, como se o passado fosse a única certeza. Mas com Clara, algo brilhava, uma esperança que ele não sabia que precisava. Ele se viu intrigado, curioso para conhecer mais a fundo a mulher que fazia suas chagas internas latejarem. Conforme os dias se passavam, Clara se tornou uma presença constante. Seu jeito de cuidar das ovelhas era leve, e seus sorrisos eram como fogo que aquecia o mais profundo do coração de Miguel. Mas havia algo em seus olhos, uma sombra que não se dissipava. Em conversas fugazes, Miguel percebeu que Clara carregava um fardo. Ela fugira de uma família que a sufocava, um passado sombrio que ameaçava seguir seus passos. Ele sentiu uma conexão, uma empatia que o fazia querer protegê-la, mas as palavras estavam trancadas em sua garganta, temendo o que poderiam revelar. Entretanto, o irmão de Miguel, João, era um muro. Ele via Clara como uma ameaça, uma intrusa que poderia mudar tudo. Essa fazenda não precisa de mudanças, Miguel. Aqui seguimos as tradições, insistia. Miguel sabia que as tradições podiam ser boas, mas a insistência de João criava um abismo entre eles. E enquanto isso, Clara, em meio ao trabalho, cantava, sempre integrando um mistério na melodia que encantava e assombrava ao mesmo tempo. Essa tensão crescia, ele sabia. Um dia, enquanto Miguel ajudava Clara a cuidar do curral, um acidente repentino aconteceu. Uma das ovelhas se soltou, tropeçou, e o caos se instaurou. Clara e Miguel tentaram contê-la, mas a cena era frenética. Os gritos misturavam-se ao cheiro de terra molhada. No meio da confusão, Miguel percebeu um corte no braço de Clara, e a dor estampada em seu rosto fez seu coração disparar. Olhando em seus olhos, ele viu algo que o fez estremecer, um sinal de que a história dela estava prestes a vir à tona. Agora, Miguel se viu diante de uma escolha: manter a vida confortável e previsível ao lado de um irmão controlador ou arriscar tudo para buscar algo novo, algo onde o amor e a liberdade pudessem finalmente florescer, mesmo quando isso significava confrontar a verdade dolorosa que Clara escondia. O destino aguçava seu apetite ou a rotina cinza estava prestes a engoli-lo de vez. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições. Sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel sentiu seu coração na boca ao olhar intensamente para o ferimento no braço de Clara. A confusão havia se espalhado, mas algo em seu olhar paralisou o tempo. Ele queria perguntar, queria entender o que se escondia atrás daquela sombra que o intrigava tanto.
mas o caos ao redor fazia suas palavras falharem. Então, como se o universo quisesse brincar com ele, um grito cortou o ar. A voz de João soou a poucos metros. Miguel, o que está acontecendo aqui? João estava com a cara fechada, seu olhar serrilhado de desconfiamento. Ele sempre achou que Clara era uma intrusa, e agora tinha mais uma razão para alimentar suas suspeitas. Miguel, em meio ao medo e à dor, sentiu as raízes da lealdade se estirarem dentro dele. Ele tinha que fazer algo, mas a angústia e a adrenalina competiam por sua atenção. Clara ofegava, tentando estancar o sangue com uma camisa velha que encontrou no chão. Mas algo mais estava prestes a acontecer. No momento em que João se aproximou, uma sombra se movia ao fundo do curral. Miguel não percebeu, mas havia mais do que apenas o incidente com a ovelha. Havia um conjunto de olhos observando. Era um grupo de pessoas, algumas conhecidas, outras estranhas, armadas com lanternas e uma intenção bem menos amigável. Logo, o murmúrio se intensificou e Miguel reconheceu uma mulher na frente do grupo. Era Raquel, uma figura do passado, a filha de um vizinho, que se envolveu em problemas sérios com a lei. Miguel, é melhor ficarem longe dela. Ela é uma criminosa, bradou João, enquanto Raquel avançava. Um sorriso que parecia mais um trovão prestes a despencar. Dizem que Clara é uma sósia e temos contas a acertar. A revelação caiu como uma bomba. O que Raquel queria dizer? Miguel olhou rapidamente para Clara, seus olhos agora arregalados, cheios de confusão e pavor. Mas antes que qualquer um pudesse falar, Raquel fez um gesto e logo um homem corpulento, com uma tatuagem serpenteante no braço, se adiantou. O clima mudou. Uma tensão insuportável se instalou. Ela não é quem você pensa, Miguel, disse o homem, com uma voz grave que ressoava como um eco. O passado dela a encontra, e não será fácil sair dessa. Era como se cada palavra carregasse um peso que ninguém estava preparado para suportar. Um nó se formou na garganta de Miguel, enquanto uma onda de pânico corria por seu corpo. Clara tinha mais segredos do que ele pensava. E isso mudaria tudo. O caos em volta começou a se intensificar. Metade do grupo querendo ficar, a outra metade em movimento. Como se soubessem que algo maior estava prestes a acontecer. Enquanto isso, Miguel mantinha o olhar fixo em Clara. Ela parecia um furacão em miniatura, presa entre seu passado e a esperança que ela havia trazido para o campo. Mas como ele poderia salvá-la se não sabia a verdade? Ele sentiu o aperto no peito se apertar, a dúvida corroendo sua determinação. Raquel se aproximou ainda mais, seu olhar feroz, tentando atravessar a proteção que lhe oferecia a Clara. Ela não é só uma funcionária, Miguel. Ela é o que você menos imagina. E você realmente acha que pode protegê-la? A provocação era um golpe direto no coração dele. Um silêncio pesado se formou, onde até o vento parecia hesitar. A tensão era palpável. Todos estavam à espera de uma decisão. O que Miguel faria agora? Protegeria Clara, mesmo sabendo que isso poderia colocá-lo em um caminho sem volta? Ou abriria mão do que sentia, simplesmente para garantir sua segurança e a tradição que João tanto defendia, enquanto a confusão se desenrolava ao seu redor? Uma pergunta agonizante ecoava na mente de Miguel. O que ele realmente sabia sobre Clara? E que peças desse quebra-cabeça desmoronando faltavam para que ele pudesse entender a verdadeira história dela e talvez até mesmo a sua? Miguel sentiu seu coração disparar enquanto olhava para Clara, presa entre o passado e um futuro incerto. A confusão aumentava e ele mal conseguia pensar. Mas a voz de João o trouxe de volta à realidade. O que você está fazendo aqui? Raquel! João gritou, sua voz cortante como uma lâmina. O grupo ao redor deles parou, todos olhando para a mulher à frente. Raquel deu um passo à frente,
cruzando os braços, o sorriso dela, uma máscara de confiança. Eu vim buscar o que é meu, Miguel. E agora, você também vai conhecer a verdade. As palavras dela eram uma bomba, reverberando através do curral. Miguel não sabia o que pensar. O que ela queria dizer? Clara, ofegante, olhou para Raquel com uma mistura de medo e confusão. Miguel, ela começou, mas foi interrompida pelo homem musculoso ao lado de Raquel. Ele ergueu a mão, fazendo Clara recuar. O olhar dela se fechou, e Miguel sentiu uma onda de frustração. Você não deveria estar aqui, Clara. Você está em perigo. A voz de Miguel tremia com preocupação, mas a emergência da situação apenas parecia a Raquel provocar mais diversão. Perigo? Você acha que sua proteção vai funcionar? Você não sabe nada sobre quem ela é. Miguel não se recordava de ter visto Raquel tão certa de si. Conheço a Clara. Ela é uma boa pessoa. Ele se virou para Clara, buscando uma resposta, mas viu um pânico desesperado nos olhos dela. Quando a mulher do passado começou a se aproximar, um pesadelo se fez presente. Um murmúrio crescente surgiu do grupo ao fundo. Ela não se afastou de sua família, Miguel. Ela é parte disso, de tudo o que aconteceu com a nossa fazenda. Do que você está falando? Miguel questionou, sem entender a gravidade das palavras. Mas antes que alguém pudesse responder, uma sombra se projetou à distância. Um carro parou em alta velocidade, e várias silhuetas saltaram dele. Miguel sentiu um frio na barriga ao reconhecer alguns rostos conhecidos, antigos rivais do passado. Os invasores estavam atrás da verdade e da vingança, e o caos estava apenas começando. Raquel sorriu, seus olhos brilhando com uma mistura de vitória e malícia. Você acha que pode escapar de tudo isso, Clara? É a chave, Miguel. O que você não sabe ainda vai te surpreender. E com um gesto dramático, ela puxou um envelope preto do bolso, rasgando-o à exaustão e deixando várias fotos caírem ao chão. Miguel se abaixou, pegando uma delas. A imagem era Clara. Clara e um homem velho, olhando diretamente para a câmera. Havia um ar familiar, trabalhoso, mas o que fazia seu sangue correr frio foi a expressão de Clara. Um sorriso sombrio e bem mais profundo do que ele jamais imaginou. Não? Sussurrou, a verdade começando a se instalar em seus pensamentos. Ela é parte de um esquema de roubo de gado, Miguel. Você acha que não percebemos quando começou a trabalhar aqui? Você sempre foi ingênuo, irmão. João bufou. O desprezo em sua voz o fazia tremer de raiva. Miguel sentiu o mundo desabar. Ele olhou para Clara, que agora estava pálida, suas feições se contorcendo entre a dor e o medo. É mentira, não pode ser verdade. Ele mal conseguia pensar. As vozes soavam distantes, o murmúrio do grupo se intensificava. De repente, um dos homens do carro gritou: Nós sabemos de tudo, Clara, é hora de acertar as contas. As palavras dele se transformaram em um rugido, e o curral se tornava um campo de batalha iminente. Miguel não sabia o que fazer. Clara tinha mentido? Ou ela estava sendo forçada a fazer algo contra sua vontade? Ele estava em cima de um abismo, e a verdade parecia tão próxima e tão distante ao mesmo tempo. Nos poucos instantes que se seguiram, com o coração na boca, Miguel se deu conta de que as certezas estavam o indo. Ele precisava decidir: lutar por Clara e descobrir toda a verdade ou recuar e proteger a fazenda. E o irmão que parecia cada vez mais perdido em suas certezas. O que ele faria agora? Miguel sentiu seu coração disparar enquanto olhava para Clara, presa entre o passado e um futuro incerto. A confusão aumentava e ele mal conseguia pensar, mas a voz de João o trouxe de volta à realidade. O que você está fazendo aqui, Raquel? João gritou, sua voz cortante como uma lâmina. O grupo ao redor deles parou, todos olhando para a mulher à frente. Raquel deu um passo à frente, cruzando os braços, o sorriso dela uma máscara de confiança. Eu vim buscar o que é meu, Miguel. E agora você também vai conhecer a verdade.
As palavras dela eram uma bomba, reverberando através do curral. Miguel não sabia o que pensar. O que ela queria dizer? Clara, ofegante, olhou para Raquel com uma mistura de medo e confusão. Miguel, Ela começou, mas foi interrompida pelo homem musculoso ao lado de Raquel. Ele ergueu a mão, fazendo Clara recuar. O olhar dela se fechou e Miguel sentiu uma onda de frustração. Você não deveria estar aqui, Clara. Você está em perigo. A voz de Miguel tremia com preocupação, mas a emergência da situação apenas parecia a Raquel provocar mais diversão. Perigo? Você acha que sua proteção vai funcionar? Você não sabe nada sobre quem ela é. Miguel não se recordava de ter visto Raquel tão certa de si. Conheço a Clara. Ela é uma boa pessoa. Ele se virou para Clara, buscando uma resposta, mas viu um pânico desesperado nos olhos dela. Quando a mulher do passado começou a se aproximar, um pesadelo se fez presente. Um murmúrio crescente surgiu do grupo ao fundo. Ela não se afastou de sua família, Miguel. Ela é parte disso, de tudo o que aconteceu com a nossa fazenda. Do que você está falando? Miguel questionou, sem entender a gravidade das palavras. Mas antes que alguém pudesse responder, uma sombra se projetou à distância. Um carro parou em alta velocidade, e várias silhuetas saltaram dele. Miguel sentiu um frio na barriga ao reconhecer alguns rostos conhecidos, antigos rivais do passado. Os invasores estavam atrás da verdade e da vingança, e o caos estava apenas começando. Raquel sorriu, seus olhos brilhando com uma mistura de vitória e malícia. Você acha que pode escapar de tudo isso? Clara é a chave. Miguel, o que você não sabe ainda vai te surpreender. E com um gesto dramático, ela puxou um envelope preto do bolso, rasgando-o à exaustão e deixando várias fotos caírem ao chão. Miguel se abaixou pegando uma delas. A imagem era Clara e um homem velho, olhando diretamente para a câmera. Havia um ar familiar, trabalhoso, mas o que fazia seu sangue correr frio foi a expressão de Clara. Um sorriso sombrio e bem mais profundo do que ele jamais imaginou. Não, sussurrou, a verdade começando a se instalar em seus pensamentos. Ela é parte de um esquema de roubo de gado, Miguel. Você acha que não percebemos quando começou a trabalhar aqui? Você sempre foi ingênuo, irmão. João bufou. O desprezo em sua voz o fazia tremer de raiva. Miguel sentiu o mundo desabar. Ele olhou para Clara, que agora estava pálida, suas feições se contorcendo entre a dor e o medo. É mentira, não pode ser verdade. Ele mal conseguia pensar. As vozes soavam distantes, o murmúrio do grupo se intensificava. De repente, um dos homens do carro gritou: Nós sabemos de tudo, Clara. É hora de acertar as contas. As palavras dele se transformaram em um rugido, e o curral se tornava um campo de batalha iminente. Miguel não sabia o que fazer. Clara tinha mentido ou ela estava sendo forçada a fazer algo contra sua vontade? Ele estava em cima de um abismo. E a verdade parecia tão próxima e tão distante ao mesmo tempo. A tensão explodiu quando Raquel avançou. Sua expressão feroz. Você ainda não entendeu, Miguel. A Clara não está aqui por acaso. Ela está aqui para pegar o que é nosso. Ela é filha do antigo dono da fazenda, desaparecida há anos. Miguel ficou paralisado. O quê? A incredulidade despedaçou sua capacidade de raciocinar. Clara? Uma herdeira? Ele olhou para ela, agora com olhos completamente diferentes. O que isso significava? Era tudo uma armadilha? Sim, Raquel gritou. Ela é a verdadeira dona, e nós não vamos deixar que essa farsa continue. Agora, ou você se une a nós para recuperar o que é nosso, ou você e sua fazenda vão pagar por acolhê-la. Miguel sentiu um nó na garganta. A confusão, a raiva, a dor, tudo estava se misturando. Clara, a mulher dos seus sonhos, era parte da mesma história que ele tanto queria deixar para trás. O que ele deveria fazer?
como proteger alguém que representava tanto e ao mesmo tempo tão pouco. Clara, ele chamou, mas a verdade o deixou mais perdido do que antes. Ele tinha que descobrir a verdade, mas em quem confiar agora? O que ele faria com essa revelação? Os invasores estavam vindo e o caminho à frente parecia mais escuro do que nunca. Miguel sentiu seu coração disparar enquanto olhava para Clara, presa entre o passado e um futuro incerto. A confusão aumentava e ele mal conseguia pensar. Mas a voz de João o trouxe de volta à realidade. "O que você está fazendo aqui, Raquel?" João gritou, sua voz cortante como uma lâmina. O grupo ao redor deles parou, todos olhando para a mulher à frente. Raquel deu um passo à frente, cruzando os braços, o sorriso dela uma máscara de confiança. "Eu vim buscar o que é meu, Miguel. E agora você também vai conhecer a verdade." As palavras dela eram uma bomba, reverberando através do curral. Miguel não sabia o que pensar. O que ela queria dizer? Clara, ofegante, olhou para Raquel com uma mistura de medo e confusão. "Miguel, ela começou, mas foi interrompida pelo homem musculoso ao lado de Raquel. Ele ergueu a mão, fazendo Clara recuar. O olhar dela se fechou, e Miguel sentiu uma onda de frustração. "Você não deveria estar aqui, Clara. Você está em perigo." A voz de Miguel tremia com preocupação, mas a emergência da situação apenas parecia a Raquel provocar mais diversão. "Perigo? Você acha que sua proteção vai funcionar? Você não sabe nada sobre quem ela é." Miguel não se recordava de ter visto Raquel tão certa de si. "Conheço a Clara. Ela é uma boa pessoa." Ele se virou para Clara, buscando uma resposta, mas viu um pânico desesperado nos olhos dela. Quando a mulher do passado começou a se aproximar, um pesadelo se fez presente. Um murmúrio crescente surgiu do grupo ao fundo. "Ela não se afastou de sua família, Miguel. Ela é parte disso, de tudo o que aconteceu com a nossa fazenda." "Do que você está falando?" Miguel questionou sem entender a gravidade das palavras. Mas antes que alguém pudesse responder, uma sombra se projetou à distância. Um carro parou em alta velocidade e várias silhuetas saltaram dele. Miguel sentiu um frio na barriga ao reconhecer alguns rostos conhecidos, antigos rivais do passado. Os invasores estavam atrás da verdade e da vingança, e o caos estava apenas começando. Raquel sorriu, seus olhos brilhando com uma mistura de vitória e malícia. "Você acha que pode escapar de tudo isso? Clara é a chave, Miguel. O que você não sabe ainda vai te surpreender." E, com um gesto dramático, ela puxou um envelope preto do bolso, rasgando-o à exaustão e deixando várias fotos caírem ao chão. Miguel se abaixou, pegando uma delas. A imagem era Clara. Clara e um homem velho, olhando diretamente para a câmera. Havia um ar familiar, trabalhoso. Mas o que fazia seu sangue correr frio foi a expressão de Clara. Um sorriso sombrio e bem mais profundo do que ele jamais imaginou. "Não", sussurrou, a verdade começando a se instalar em seus pensamentos. "Ela é parte de um esquema de roubo de gado, Miguel. Você acha que não percebemos quando começou a trabalhar aqui? Você sempre foi ingênuo, irmão." João bufou. O desprezo em sua voz o fazia tremer de raiva. Miguel sentiu o mundo desabar. Ele olhou para Clara, que agora estava pálida, suas feições se contorcendo entre a dor e o medo. "É mentira. Não pode ser verdade." Ele mal conseguia pensar. As vozes soavam distantes. O murmúrio do grupo se intensificava. De repente, um dos homens do carro gritou: "Nós sabemos de tudo, Clara. É hora de acertar as contas." As palavras dele se transformaram em um rugido, e o curral se tornava um campo de batalha iminente. Miguel não sabia o que fazer. Clara tinha mentido ou ela estava sendo forçada a fazer algo contra sua vontade? Ele estava em cima de um abismo, e a verdade parecia tão próxima e tão distante ao mesmo tempo. A tensão explodiu quando Raquel avançou, sua expressão feroz. "Você ainda não entendeu, Miguel.
A Clara não está aqui por acaso. Ela está aqui para pegar o que é nosso. Ela é filha do antigo dono da fazenda, desaparecida há anos. Miguel ficou paralisado. O quê? A incredulidade despedaçou sua capacidade de raciocinar. Clara, uma herdeira? Ele olhou para ela agora com olhos completamente diferentes. O que isso significava? Era tudo uma armadilha? Sim, Raquel gritou. Ela é a verdadeira dona, e nós não vamos deixar que essa farsa continue. Agora, ou você se une a nós para recuperar o que é nosso, ou você e sua fazenda vão pagar por acolhê-la. Miguel sentiu um nó na garganta. A confusão, a raiva, a dor, tudo estava se misturando. Clara, a mulher dos seus sonhos, era parte da mesma história que ele tanto queria deixar para trás. O que ele deveria fazer? Como proteger alguém que representava tanto e ao mesmo tempo tão pouco? Clara, ele chamou. Mas a verdade o deixou mais perdido do que antes. Ele tinha que descobrir a verdade, mas em quem confiar agora? O que ele faria com essa revelação? Os invasores estavam vindo e o caminho à frente parecia mais escuro do que nunca. No meio da confusão, o homem musculoso ao lado de Raquel se adiantou e puxou Clara pelo braço. Você acha que pode sair dessa? O que tem que explicar? Uma explosão de gritos ecoou no ar e, de repente, houve um clarão, um tiro. O som ecoou pelo curral, silenciando tudo. Miguel congelou. Clara caiu no chão, mão no peito. O sangue, vermelho e quente, manchou a terra seca. Não! O grito de Miguel rasgou o ar ao vê-la desabar. O mundo virou um borrão. Todos ao redor pareciam estáticos em um pesadelo. Raquel, com os olhos arregalados, não moveu um músculo. Miguel correu até Clara. Ele a segurou, o corpo tremendo. Clara, não, não, me escuta. Seus olhos estavam cheios de água, a dor dilacerando seu peito. A única coisa que ele podia sentir era a vida bela escorrendo entre seus dedos. Ela olhou para ele, e a expressão dela era uma mistura de dor e uma estranha serenidade. Miguel, ela começou, mas a voz dela foi interrompida por um tremor, e antes que ele pudesse entender, uma sirene ao longe começou a tocar. Som de vidas prestes a mudar. O caos, o passado, o que ele sabia parecia fragmentado, as verdades, as mentiras. Tudo se misturava. Foi então que um último suspiro irrompeu dos lábios de Clara. Ele a segurou mais firme, a urgência e a desesperança preenchendo o espaço entre eles. Não, Clara, você não pode. Não. Mas era tarde demais, e com isso o mundo à sua volta desmoronou. Raquel, João e os invasores observavam, cada um com seus próprios medos e segredos. Miguel se viu em um abismo, com as peças do quebra-cabeça se espalhando sob seus pés. O que ele faria agora? Miguel sentiu seu coração disparar enquanto olhava para Clara, presa entre o passado e um futuro incerto. A confusão aumentava e ele mal conseguia pensar, mas a voz de João o trouxe de volta à realidade. O que você está fazendo aqui, Raquel? João gritou, sua voz cortante como uma lâmina. O grupo ao redor deles parou, todos olhando para a mulher à frente. Raquel deu um passo à frente, cruzando os braços. O sorriso dela, uma máscara de confiança. Eu vim buscar o que é meu, Miguel. E agora, você também vai conhecer a verdade. As palavras dela eram uma bomba, reverberando através do curral. Miguel não sabia o que pensar. O que ela queria dizer? Clara, ofegante, olhou para Raquel com uma mistura de medo e confusão. Miguel, ela começou, mas foi interrompida pelo homem musculoso ao lado de Raquel. Ele ergueu a mão, fazendo Clara recuar. O olhar dela se fechou e Miguel sentiu uma onda de frustração. Você não deveria estar aqui, Clara. Você está em perigo. A voz de Miguel tremia com preocupação, mas a emergência da situação apenas parecia a Raquel provocar mais diversão. Perigo? Você acha que sua proteção vai funcionar? Você não sabe nada sobre quem ela é. Miguel não se recordava de ter visto Raquel tão certa de si. Conheço a Clara. Ela é uma boa pessoa. Ele se virou para Clara, buscando uma resposta,
mas viu um pânico desesperado nos olhos dela. Quando a mulher do passado começou a se aproximar, um pesadelo se fez presente. Um murmúrio crescente surgiu do grupo ao fundo. Ela não se afastou de sua família, Miguel. Ela é parte disso, de tudo o que aconteceu com a nossa fazenda. Do que você está falando? Miguel questionou, sem entender a gravidade das palavras. Mas antes que alguém pudesse responder, uma sombra se projetou à distância. Um carro parou em alta velocidade e várias silhuetas saltaram dele. Miguel sentiu um frio na barriga. Ao reconhecer alguns rostos conhecidos, antigos rivais do passado, os invasores estavam atrás da verdade e da vingança, e o caos estava apenas começando. Raquel sorriu, seus olhos brilhando com uma mistura de vitória e malícia. Você acha que pode escapar de tudo isso? Clara é a chave, Miguel. O que você não sabe ainda vai te surpreender. E com um gesto dramático, ela puxou um envelope preto do bolso, rasgando-o à exaustão e deixando várias fotos caírem ao chão. Miguel se abaixou, pegando uma delas. A imagem era Clara. Clara e um homem velho, olhando diretamente para a câmera. Havia um ar familiar, trabalhoso, mas o que fazia seu sangue correr frio foi a expressão de Clara. Um sorriso sombrio e bem mais profundo do que ele jamais imaginou. Não, sussurrou, a verdade começando a se instalar em seus pensamentos. Ela é parte de um esquema de roubo de gado, Miguel. Você acha que não percebemos quando começou a trabalhar aqui? Você sempre foi ingênuo, irmão. João bufou. O desprezo em sua voz o fazia tremer de raiva. Miguel sentiu o mundo desabar. Ele olhou para Clara, que agora estava pálida, suas feições se contorcendo entre a dor e o medo. É mentira, não pode ser verdade. Ele mal conseguia pensar. As vozes soavam distantes. O murmúrio do grupo se intensificava. De repente, um dos homens do carro gritou: Nós sabemos de tudo, Clara. É hora de acertar as contas. As palavras dele se transformaram em um rugido, e o curral se tornava um campo de batalha iminente. Miguel não sabia o que fazer. Clara tinha mentido ou ela estava sendo forçada a fazer algo contra a sua vontade? Ele estava em cima de um abismo, e a verdade parecia tão próxima e tão distante ao mesmo tempo. A tensão explodiu quando Raquel avançou, sua expressão feroz. Você ainda não entendeu, Miguel. A Clara não está aqui por acaso. Ela está aqui para pegar o que é nosso. Ela é filha do antigo dono da fazenda, desaparecida há anos. Miguel ficou paralisado. O quê? A incredulidade despedaçou sua capacidade de raciocinar. Clara, uma herdeira? Ele olhou para ela, agora com olhos completamente diferentes. O que isso significava? Era tudo uma armadilha? Sim, Raquel gritou. Ela é a verdadeira dona. E nós não vamos deixar que essa farsa continue. Agora, ou você se une a nós para recuperar o que é nosso, ou você e sua fazenda vão pagar por acolhê-la. Miguel sentiu um nó na garganta. A confusão, a raiva, a dor, tudo estava se misturando. Clara, a mulher dos seus sonhos, era parte da mesma história que ele tanto queria deixar para trás. O que ele deveria fazer? Como proteger alguém que representava tanto e ao mesmo tempo tão pouco? Clara, ele chamou, mas a verdade o deixou mais perdido do que antes. Ele tinha que descobrir a verdade, mas em quem confiar agora? O que ele faria com essa revelação? Os invasores estavam vindo, e o caminho à frente parecia mais escuro do que nunca. No meio da confusão, o homem musculoso ao lado de Raquel se adiantou e puxou Clara pelo braço. Você acha que pode sair dessa? O que tem que explicar? Uma explosão de gritos ecoou no ar, e de repente houve um clarão. Um tiro. O som ecoou pelo curral, silenciando tudo. Miguel congelou. Clara caiu no chão, mão no peito. O sangue, vermelho e quente, manchou a terra seca. Não! O grito de Miguel rasgou o ar ao vê-la desabar. O mundo,
tirou um borrão. Todos ao redor pareciam estáticos em um pesadelo. Raquel, com os olhos arregalados, não moveu um músculo. Miguel correu até Clara. Ele a segurou, o corpo tremendo. Clara, não me escuta. Seus olhos estavam cheios d'água. A dor dilacerando seu peito. O tempo havia parado. A única coisa que ele podia sentir era a vida dela escorrendo entre seus dedos. Ela olhou para ele, e a expressão dela era uma mistura de dor e uma estranha serenidade. Miguel, E antes que ele pudesse entender, uma sirene ao longe começou a tocar. Som de vidas prestes a mudar. O caos. O passado. O que ele sabia parecia fragmentado. As verdades, as mentiras, tudo se misturava. Foi então que um último suspiro irrompeu dos lábios de Clara. Ele a segurou mais firme, a urgência e a desesperança preenchendo o espaço entre eles. Não, Clara, você não pode. Não. Mas era tarde demais, e com isso, o mundo à sua volta desmoronou. Raquel, João e os invasores observavam, cada um com seus próprios medos e segredos. Miguel se viu em um abismo, com as peças do quebra-cabeça se espalhando sob seus pés. O que ele faria agora? E quando a tragédia parecia completa, uma figura passou por Miguel, interrompendo o luto e o caos. Era a mulher, viva, com um olhar decidido, sua mãe. O rosto dela era um misto de raiva e amor. Chega, vocês não vão machucar minha família de novo. Clara se levantou lentamente como se tivesse renascido. Uma luz envolvia suas mãos, e uma aura cercava. A verdade começou a emergir entre eles. O que está acontecendo? Gritou Miguel. Você está viva? Eu sempre estive aqui. A voz da mulher era baixa, mas poderosa. Então o choque. Clara é minha filha, Miguel. A verdadeira herdeira desta fazenda. E você está no meio de um jogo que não entende. As revelações se despedaçaram como vidro, mudando tudo em questão de segundos. Miguel olhou entre as duas mulheres, passado e presente, amor e traição, e soube que nada seria como antes. O destino os unia de forma sombria, e ele, o centro. De tudo, agora estava perdido. Espere! E nesse clímax tumultuado, a verdade estava apenas começando a emergir. E aliá-los poderia ser a única saída. Mas a que custo? Miguel não conseguia acreditar no que estava ouvindo. As palavras da mãe pareciam um soco no estômago. Clara, a mulher que ele conhecia e amava, era a verdadeira herdeira da fazenda. A revelação deixou-o atordoado, e ele olhou para Clara, seus olhos cheios de dor e confusão. Ela também estava aturdida, com uma tempestade de emoções refletida em seu rosto. Você é minha filha? A voz da mulher, que se afirmara tão firme segundos atrás, agora tremia com a súbita realidade que emergia. Clara se afastou lentamente. O choque e o medo a transformaram em uma sombra do que era. Miguel estava paralisado. O que isso significava para eles? Para o futuro deles. Raquel, que observou todo o desenrolar com um sorriso vitorioso, estava prestes a aproveitar a situação. E isso não é tudo, Miguel. O que você não sabe é que essa fazenda já foi palco de um crime horrível. E Clara nunca foi apenas uma vítima. Não se esqueça, ela pode ter o sangue dos nossos inimigos nas veias. As palavras dela caíram como uma bomba. O mundo de Miguel se despedaçou. Ele precisava entender. Clara era parte disso? Ele olhou para a mãe, buscando uma resposta. Mas sua mãe apenas encolheu os ombros, o rosto tenso. A cena ao redor dele se tornava mais caótica. Pessoas se afastando lentamente, como se o medo as estivesse consumindo. Então, num movimento abrupto, um dos homens do grupo de Raquel saiu do carro e começou a gritar. Chega! A última vez que me deixaram envolvido nessas tramas, quase morreram. Ele brandiu uma arma, os olhos cheios de desespero e raiva. Eu vou acabar com isso agora. Vocês todos têm que pagar. O homem parecia fora de si, e o murmúrio na multidão se intensificou.
O que eles testemunhavam tinha uma gravidade que nem mesmo os mais céticos poderiam ignorar. O clima ficou insustentável. Miguel puxou Clara para perto, a adrenalina correndo em seu corpo. Vamos sair daqui. Precisamos ir. O coração dele batia forte. Cada segundo era como um grito direto na sua mente. Mas enquanto ele se movia na direção da saída, um grito cortou o ar. Espere! Era Raquel, que avançou em direção ao homem. Um misto de raiva e algo mais. Um traço de medo. Talvez... Você não pode fazer isso. Você não sabe o que está fazendo. Parecia um conflito pessoal. As palavras dela eram carregadas de uma tensão que fez o estômago de Miguel revirar. E depois, o inesperado. O homem apontou a arma para Raquel. Vocês me colocaram nessa droga, mas eu não vou ser o culpado. O que foi feito e eu vou levar Clara de volta. Ele pressionou o gatilho, mas não saiu um tiro. Um erro? Uma falha mecânica? Miguel estava confuso, mas o homem se virou nervoso, como se o próprio pânico tivesse derrubado suas certezas. Não, não pode ser. E então, em um movimento desesperado, ele atirou para o alto. Um estrondo que fez todos caírem em silêncio. Miguel usou a distração. Com Clara, sofreu para passar pela multidão. Mas atrás dele, a confusão cresceu, um vórtice. Impossível de ignorar. E no meio da gritaria, surgiu uma verdade ainda mais sombria. Raquel caíra, um olhar de incredulidade em seu rosto, suas mãos deslizando para o chão. O choque tomou conta do curral. Miguel se virou, os olhos arregalados. Raquel, a vida dela estava se esvaindo diante de todos. O homem da arma começou a recuar, o pânico escorrendo de seu semblante. Não, o que fiz? A fraqueza tomou conta dele, e ele olhou para Miguel, seu rosto pálido e derrotado. Isso é culpa sua, gritou João, mas Miguel não ouviu. Ele estava de joelhos ao lado de Raquel. O tempo parecia não existir ali. A raiva, a dor, a confusão se misturavam na cena, e a única certeza era que nada seria igual depois disso. Raquel começou a murmurar, os olhos cheios de desespero. Clara, você não pode. Você não conhece. Miguel se virou rapidamente. O chamado, a súplica partia de um estômago em chamas, que não sabia mais quem era. E ali, na poeira do curral, uma única pergunta restava. Qual era a verdade e que segredos estavam prestes a emergir, com o sangue manchando a terra? Miguel estava ao lado de Raquel, segurando o corpo dela, como se tentasse manter o mundo em pé. Ele olhava para ela, um vazio crescendo dentro dele. O tempo parecia não passar, a cena congelada à sua frente. Raquel, não, ele sussurrou, quase inaudível. As palavras dela estavam presas na garganta, e ele só conseguia ver a fragilidade daquela vida se esvaindo. Raquel olhou para ele, seus olhos refletindo um medo palpável. Clara, você precisa saber. Um movimento brusco fez todos voltarem. A atenção para o homem que tinha a arma. Ele estava em choque, ensaiando um movimento involuntário, as mãos tremendo. De repente, o silêncio foi quebrado por um grito estridente. Parem com isso! Era a mãe de Miguel, a figura que surgira como um farol em meio à tempestade. Ela se interpôs entre Raquel e o homem armado, o olhar fixo e determinado. Não se machuquem, isso não é a solução. O homem hesitou. Raquel aproveitou o momento. Ela é parte da história. Você precisa entender. E enquanto a confusão reinava ao seu redor, Clara se levantou, apoiando-se em Miguel. Não, não é assim que a história termina. Sua voz era uma mistura de determinação e dor. Mas as revelações estavam longe de acabar. Nesse instante, algo brilhou no chão. Um envelope preto se abriu com o impacto de uma pisada, revelando documentos e fotos. Uma imagem em particular chamou a atenção de Miguel. Ele a pegou, o coração batendo rápido. Era uma foto antiga da fazenda,
com uma data e algo escrito na parte de trás. O legado é nosso e nada poderá impedir. Não, isso não pode ser real. Ele olhou de volta para Clara. Você sabia disso? A tensão na sala crescia como um dos antigos furacões que assolavam a região. Cada um estava prestes a explodir. Eu não sabia. Clara balançou a cabeça, mas o sofrimento evidente estava marcado em seu rosto. A mãe de Miguel olhou para ela, como se finalmente enxergasse a verdade. Você conheceu seu pai, Clara? Ele também fazia parte disso? Raquel começou a rir, mas a risada era vazia. Vocês realmente acham que podem mudar as coisas assim? O que aconteceu aqui precede todos vocês. Minha família não vai permitir que uma estranha leve o que é nosso. Ela gesticulava como se tentasse invocar as forças do passado. E como um eco do que todos temiam, o homem que disparara a arma, agora em pânico, virou-se. Vocês não compreendem. Isso não é só uma briga de famílias. Há muito tempo eles estão atrás de Clara. Palavras saindo em jorros, como se tentasse impedir que uma bomba explodisse. Nesse momento, uma sirene soou ao longe, buscando o ar tenso. O grupo parou. O som crescente e próximo parecia se aproximar. Uma força externa estava prestes a mudar tudo de novo. Foi então que a expressão de Raquel transformou-se de raiva para medo. Eles estão aqui. Miguel sentiu um calafrio percorrer a espinha. O que mais poderia acontecer? Ele olhou uma última vez para Clara, a incerteza pairando no ar, como um polvo gripando cada um deles. Raquel então gritou, a voz cortante e sangrando em emoção. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer. O passado não é algo que pode ser ignorado. Virá buscar o que pertence. Então, as portas do curral se abriram abruptamente, e vários homens armados entraram com frieza em seus olhos. As sirenes se tornaram um zumbido, ocultando gritos. E na confusão, Miguel percebeu que tudo que conhecia e acreditava começou a se desvanecer. Fuja, agora! Gritou a mãe dele, empurrando Clara e Miguel em direção à saída. Mas antes que pudessem tomar um passo a mais, o homem com a arma mirou em direção a Raquel, gritou. É por sua causa que tudo isso virou um caos. A tensão explodiu. Raquel, pressionada, revelou um segredo que mudaria tudo. Espere, eu sou sua mãe, Miguel. A verdade ecoou nas paredes com a força de um trovão. O olhar de Miguel se transformou de medo para choque absoluto. Não, isso não pode ser verdade. E enquanto a confusão tomava conta de todos, Miguel se viu em um labirinto de mentiras e verdades, sem saber em quem confiar ou o que fazer. O som da sirene se aproximava. Um lembrete implacável de que a tempestade estava chegando. E ele, agora, estava no centro da batalha. O que ele faria com essa nova verdade? Como salvá-las a todas em meio ao caos e à revelação? O futuro estava obscuro. Um abismo de segredos prestes a se abrir. Miguel estava ao lado de Raquel, segurando o corpo dela como se tentasse manter o mundo em pé. Ele olhava para ela, um vazio crescendo dentro dele. O tempo parecia não passar, a cena congelada à sua frente. Raquel, não, ele sussurrou, quase inaudível, enquanto a dor de perder a única certeza que tinha o consumia. Raquel parecia se esforçar para falar. Clara, você precisa saber. O homem armado, em choque, começou a recuar. O olhar perdido, a arma tremendo em suas mãos. Um silêncio pesado pairou no ar, interrompido apenas pelo zumbido da sirene que se aproximava. Tudo parecia um pesadelo, uma sequência de eventos que ninguém controlava mais. Não se mexam. O tom do homem se tornara ameaçador. Ele mirava em direção a Raquel. A última coisa que eu quero é mais confusão. Saia do meu caminho. O desespero transparecia em cada palavra. Miguel sentiu o pânico aumentar.
estava num abismo, tanto emocional quanto físico. Não atire, gritou Clara, puxando Miguel para mais perto. Seus olhos estavam arregalados de terror, enquanto tentava fazer o homem ver a razão, mas o caos já se instalara. Raquel, numa última tentativa de proteger todos, se levantou, apoiando-se com dificuldade. Escuta, por favor, somos todos. Ela começou, mas João a interrompeu. Chega, Raquel, você não pode nos trair assim. A carga emocional no ar era quase palpável. Miguel olhou entre os dois, um nó formou-se na garganta. Para com isso, precisamos sair agora. Então, uma explosão de som e luz. Um carro de polícia apareceu. A sirene cortou numa confusão instantânea. Desçam as armas, todos vocês! O grito da autoridade era tanto um alívio quanto uma nova fonte de tensão. O homem ainda segurava a arma, os olhos arregalados de medo. Não, não, isso não pode acabar assim. Ele disparou para o alto em desespero, e o som ecoou com tanta força que fez o chão tremer sob os pés de Miguel. Ao lado, Raquel caiu de joelhos, sua expressão de derrota dilacerando Miguel. O homem hesitou. Em frações de segundo, a cena tomou um novo rumo. E num ápice, Raquel gritou: Miguel, você não sabe quem eu sou. Eu não sou só sua mãe. Isso não é o que parece. O que ela disse calou a confusão. O impacto das palavras fez Miguel recuar um passo. Como assim, não é o que parece? A incredulidade se transformou em raiva e desespero. O que você está dizendo? Raquel olhou profundamente em seus olhos. Eu sou a filha do verdadeiro dono da fazenda. E Clara é a sua irmã. O mundo de Miguel desabou diante da revelação. Ele olhou para Clara, que estava pálida, a respiração acelerada. Irmã, que tá falando para mim? O ar parecia pesadíssimo, o tempo parou. As sirenes e gritos ao redor tornaram-se ecos distantes. A tensão era insuportável. Clara olhou para Miguel, os olhos cheios de lágrimas e confusão. Isso não pode ser verdade, não pode! Miguel se sentiu desorientado, como se todo o chão sob seus pés tivesse desaparecido. Raquel continuou, a voz mais firme agora. O passado da nossa família vem à tona. A história se repete. Temos que enfrentar juntos. Clara nasceu para ser a herdeira e para resolver tudo isso. Miguel sentiu um turbilhão dentro de si, a confusão se transformando em pânico. Não quero isso. Ele se virou, a dor apertando o peito. Isso não faz sentido. E nos momentos em que a confusão parecia no auge, um dos agentes da polícia se aproximou, a mão no ouvido. Pelo amor de Deus, está tudo pronto. Precisamos tirar elas daqui antes que... Mas o que ele ia dizer ficou preso em sua garganta. A palavra antes flutuou no ar como um presságio do pior. E então o verdadeiro horror aconteceu. O homem armado, em pânico, disparou novamente, mas sua mira estava errada. A bala ricocheteou e atingiu um dos policiais. O caos se transformou em confusão absoluta. Gritos ecoaram enquanto os homens de farda se jogavam para o chão e a cena virou um campo de batalha. Miguel se lançou para Clara, protegendo-a, mas no fundo sua mente se recusava a aceitar a verdade. Raquel estava associada a tudo isso. Clara era sua irmã. A família, o legado, tudo desmoronava. Que vem a seguir? Ele pensou, o desespero tomando conta. Fuja! Agora a voz de Raquel era clara. Você ainda pode escolher, não fique aqui. E em meio ao barulho ensurdecedor, Miguel se deu conta de que suas escolhas o levaram até aquele momento. Mas o que ele faria agora? Miguel estava em choque. A revelação de Raquel se espalhou como fogo em palha seca. Sua mente não conseguia processar as palavras. Clara, sua amada, era sua irmã? O que mais ele não sabia? O barulho ao redor parecia distante. Como se o mundo estivesse girando, mas ele estivesse parado no centro de um furacão. A dor, a confusão, o amor,
tudo se misturava em um turbilhão em seu peito. Raquel, não! Ele gritou, mas a sirene da polícia os unia cada vez mais perto. O homem armado estava nervoso, os olhos arregalados como se tivesse perdido o controle. Não, ninguém me segure! Ele disparou para o alto e o barulho ecoou pelo curral, mas o que doía mais era o eco da verdade que agora estava exposta. Clara! Ele virou-se para ela, que estava paralisada, o rosto pálido e os lábios trêmulos. Ele se lembrou da primeira vez que viu o sorriso dela, da música que preenchia os silêncios do campo. Era como se tudo aquilo estivesse se desfazendo. Não pode ser verdade, ele implorou. Eu acredito. Que seja, Clara respondeu, seus olhos marejados. As lágrimas escorriam por suas bochechas. O caos ao redor dele se tornava ferozmente real. Miguel podia ouvir os murmúrios das pessoas presentes, a tensão mudando enquanto o inevitável se aproximava. Raquel olhou para Miguel com uma mistura de amor e sinceridade. Você precisa entender, Miguel. Não é só sobre o que aconteceu até aqui. É sobre o que ainda pode acontecer. Estamos ligados e precisamos nos unir. A urgência em sua voz ressoava com uma nova força. Balas estalavam no ar e o clima mudava. João estava em pé, os olhos fixos em Raquel, uma mistura de mágoa e raiva em seu olhar. Traída, você me traiu ao esconder isso. O tom de João cortava o ar, enquanto os policiais começaram a entrar, as armas em riste, o rosto determinado. Desçam as armas agora! Uma policial gritou, o tom cheio de autoridade. Miguel sentiu um fio de esperança se acender. Podia haver uma chance. Mas antes que pudesse processar o próximo movimento, o homem armado olhou para Raquel, a expressão de desespero em seu rosto. Eu não vou deixar isso acontecer. Vocês podem acabar com a minha vida, mas nunca com a minha memória. Ele disparou novamente. Miguel fez o que podia. Pulou na frente de Clara, envolvendo-a em seus braços, enquanto o mundo ao seu redor parecia desmoronar. Com o tiro, tudo se transformou em um instante congelado. O silêncio tomou conta e um grito ecoou no fundo. Não era só Raquel que estava no chão, mas também o homem que disparou. O grunhido de um policial ao chão agora cortava o ar. Miguel sentiu seu coração apertar, girando na incerteza de tudo o que havia acontecido. As luzes da sirene brilhavam na escuridão, refletindo na poeira levantada. Uma onda de consciência se espalhou pelo campo, como se as últimas 5 gerações estivessem se juntando a eles em um só clamor. Era hora de agir. Não era questão de escolha, mas de um chamado. Miguel puxou Clara para longe e juntos correram em direção à segurança que a chegada da polícia prometia. Ele olhou para Raquel, ainda no chão, e se lembrou do passado perdido. Vamos! Gritou, enquanto os policiais começaram a controlar a cena, finalmente revelando a promessa de um novo começo. Mas enquanto se afastavam, uma mensagem ecoava em sua mente. A verdade ainda estava lá, escondida nas sombras do que aconteceu. E enquanto se misturavam a multidão de curiosos e policiais, Miguel sentiu o peso do que estava por vir. O que fazemos agora? Sussurrou para Clara. Enquanto a fumaça do passado se dissipava, uma nova determinação crescia. Eles teriam que enfrentar o desconhecido juntos. Mas uma coisa ficou clara. Essa batalha estava longe de terminar. Antes de você sair, preciso pedir algo muito sério. Você não pode perder o que vem a seguir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Isso é fundamental para o algoritmo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esta experiência. Contamine a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e conexão com essa jornada. Você precisa fazer parte dessa história e ajudar a comunidade a crescer.